omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 4 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São João de Brito. Ele nasceu no ano de 1647, em Lisboa, junto ao castelo, numa casa que foi abalada pelo terremoto de 1755, mas depois foi reconstruída. Ele era o filho mais novo do casal, o governador do Brasil, Dom Salvador de Brito Pereira, e de sua esposa, Dona Brites Pereira. Sempre foi venerado com muito carinho pelo povo português. Com apenas 9 anos de idade, ele tornou-se pajem na corte do rei. O piedoso jovem faltou ali a dedicação e a presença da sua mãe, que era tão amorosa, porém não lhe faltou as suas práticas religiosas, porque, como em casa, ele continuou a sua vida de oração e a sua vida de penitência, tudo o que havia aprendido com seus pais. A sua serenidade e modéstia submeteram-no a frequentes observações e caçoadas dos levianos companheiros da corte. Porém, ele foi acometido por uma grave enfermidade que o fez voltar para sua casa paterna. E pela intercessão de São Francisco Xavier, ele conseguiu a cura da sua enfermidade. Isso fez com que ele desejasse entrar na companhia de Jesus, para também ele se tornar um grande missionário, como foi São Francisco Xavier. Isso aconteceu no dia 17 de dezembro de 1662, quando ele contava com apenas 15 anos de idade. Pouco tempo depois da sua ordenação como sacerdote, foi mandado com 27 confrades para as Índias. Chegou ao porto de Goa após perigosa navegação e foi designado para a missão de Maduré. Aí conseguiu converter populações inteiras de pagãos e recebeu o governo de toda a missão, e não temeu se expor aos maiores perigos para levar o Evangelho a toda parte. Perseguido pelos Brahmanes, que constituíam a primeira das 4 castas do regime, aí mais rígido do que qualquer outra parte da Índia, acabou por cair nas mãos deles. Eles eram opositores ao cristianismo, pois viam nesta nova doutrina algo que poderia ferir a sua influência e destruir os seus privilégios. Libertado então da sua primeira prisão, ele foi enviado para a Europa, para ali tratar dos negócios das missões na Índia. Mas logo ele voltou para a Índia para poder evangelizar. Chegou assim novamente a Narava em 1691. 2 anos depois ele foi preso novamente por uma tropa de soldados e levado à presença do príncipe. Ali foi condenado à morte por pregar uma doutrina religiosa estranha no domínio do rei. Conta-se que o seu martírio primeiro foi cortada as suas mãos e os seus pés, e depois foi cortada a sua cabeça. Depois o seu corpo foi suspendido aonde ele costumava rezar, para servir de exemplo para as outras pessoas que haviam se aproximado do cristianismo. Um pouco antes de ser martirizado, depois de oferecer a Deus a sua oração, ele disse aos seus carrascos: "Podeis fazer de mim agora o que quiserdes." A notícia do seu martírio inflamou o zelo dos missionários e firmou a fé dos neófilos, converteu grande número de infiéis. Muitos milagres se realizaram por sua intercessão. Ele foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1947. Este santo mártir que celebramos hoje, esse homem incansável, desejoso que todos conhecessem a pessoa de Jesus, e por isso chegou a oferecer a própria vida para que isso acontecesse. É um grande sinal para todos nós. Também hoje vivemos num mundo em que as pessoas não conhecem mais a Deus, ou melhor, poucas pessoas de fato se dedicam ao verdadeiro conhecimento de Deus. Inclusive isso acontece até entre aqueles que se dizem ainda cristãos. Por isso esse desejo de ser missionário deve estar presente no nosso coração. Todos nós podemos evangelizar de alguma forma. Todos nós podemos falar de Cristo, da nossa esperança. E não tenhamos medo das perseguições, porque também São João Brito foi perseguido e não teve medo e entregou a sua vida por amor a Jesus Cristo. Senhor Jesus,
Nesse tempo em que vivemos, em que as pessoas necessitam de um novo anúncio, de um anúncio renovado do Teu Evangelho, pedimos, Senhor, que assim como suscitastes no coração de São João Brito, o Senhor possa suscitar no coração de muitos homens e mulheres, de muitos jovens generosos, o desejo de se tornarem missionários para evangelizar, levar o Teu nome às nações. Que não tenhamos medo, Senhor, de todos aqueles que se levantam contra a fé cristã, que querem de alguma forma, Senhor, abafar a nossa fé. Mas, Senhor, olhando para o Senhor na cruz, podemos ter a certeza de que assim como São João Brito, a sua vida e morte o glorificou a Deus, também, Senhor, a nossa vida entregue em Tuas mãos irá Te glorificar, irá fazer com que muitas pessoas se voltem para Vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João de Brito, rogai por nós.